Assistiu Hereditário e não entendeu lufas desse filme? Então esse vídeo tem spoilers para analisar mais profundamente os significados desse filme. Já avisei antes de começar e vou avisar aqui mais uma vez, tem spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, pause o vídeo aqui para não estragar sua experiência, mas se você já assistiu, vem comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e deixa o legalzinho agora para fortalecer o vídeo e chegar a mais pessoas. Há duas interpretações sobre Hereditário, uma mais literal e uma mais subjetiva. A mais literal é que justamente o Paimon é um dos 8 reis do inferno. Tudo no filme, de certa forma, ocorre por causa da Ellen, a mãe da Annie, que já começa o filme morta. Ao longo do filme, a gente descobre que ela fazia parte de um culto satânico, praticamente, junto com a Jean, cujo objetivo desse culto era summonar o Paimon na Terra. Para tal, a Ellen precisava de um corpo de um homem para realizar o ritual dela. E esse homem ia ser justamente o seu neto, o Peter. Só que ela não conseguiu fazer isso porque foi numa época em que a filha dela estava afastada da mãe por causa dessa doença mental que a mãe tinha, e era uma forma de proteger o filho da avó. E o primeiro detalhe já curioso nessa questão toda do Peter é que em um dos sonhos em que a Annie, a mãe, vai falar com o filho meio sonâmbula, ela fala que não queria ter o filho, não queria ter o Peter. E ele fala por quê? Ela fala, não, tentei abortá-lo você de todas as formas e você não morria. Porém, mesmo afastada da filha e do neto, a Ellen e o culto conseguiram realizar de alguma forma para com que o Peter não morresse, porque em um dos sonhos sonâmbulos que a Annie tem, que ela tá conversando com o filho, ela fala que não queria tê-lo, que ela tentou abortá-lo de todas as formas. I never wanted to be your mother. E de fato, isso não ocorreu porque o culto conseguiu de alguma forma evitar com que o Peter fosse abortado. Posteriormente, a Ellen consegue se aproximar novamente da família, que é justamente no mesmo período em que a sua filha, a Annie, fica grávida novamente, só que agora da Charlie. E pelo fato dela ter se afastado da mãe durante o Peter, ela decide dar um pouco a Charlie pra avó cuidar, pra mãe dela cuidar. E a Charlie, que era a nova filha que a Annie estava tendo, acaba se tornando a hospedeira do Paimon. O próprio diretor disse em entrevista que em nenhum momento a Charlie existiu, que desde o momento da sua concepção, quem estava no lugar era justamente o Paimon. Isso faz sentido quando a gente vê, no caso, a Annie naquele grupo de ajuda sobre luto, sobre perda, e comenta sobre a relação que ela tinha com a mãe dela e como que a mãe, quando ela teve a Charlie, pegou a Charlie pra si e não deixava ninguém chegar perto, era praticamente a filha dela. Só que não era uma relação de avó e neta, era uma relação de adoradora e demônio, onde a Ellen estava criando o demônio, o Paimon, para ele crescer em condições saudáveis, o que já é muito surtado, que medo. So my husband finally enforced a no contact rule, which lasted until I got pregnant with my daughter. I didn't let her anywhere near me when I had my son, which is why I gave her my daughter, who she immediately stabbed her hooks into. Porém, Paimon deveria ter entrado num corpo de homem. E aí naquela cena que tá a Annie conversando com a Charlie no quarto, que a Charlie fala, a avó criou eu como se fosse um menino. E a Annie fala também, quando eu era criança, sua avó criou-me como um garoto. Então era o tempo todo a Ellen tentando transformar meio que a pessoa, a filha dela, o hospedeiro, em homem, sendo que não era um homem de fato. E aí a morte da Charlie acaba meio que por corrigir o caminho e levar o Paimon pro hospedeiro certo, desde o começo, que deveria ser o Peter. O que parece acontecer por acaso, que é justamente a Charlie perdendo a cabeça, pode ter sido uma obra do próprio culto, porque quando eles passam indo pra festa, naquele poste em específico, a gente consegue ver o símbolo dos adoradores desse demônio em particular, que é justamente onde a Charlie posteriormente bate a cabeça e perde a cabeça e o demônio é liberado. E guardem essa informação que eu vou retomá-la daqui a pouco. Com a morte da filha, a Annie tenta ir novamente naquele grupo de ajuda, de perda, de luto. Ela acaba se deparando com a Jean, que fala que também perdeu o filho, que está lá para ajudar a Annie no que ela precisar. Mas isso tudo faz parte da manipulação do culto, daquela seita satânica, para trazer o Paimon a vida dentro do corpo do hospedeiro certo. E aí a Jean sente essa necessidade da Annie de querer conversar com a filha e passa um ritual para ela que a Annie não faz ideia de como é esse ritual. Só que esse ritual, por fim, não serve exatamente para conversar com a filha, e sim para summonar o Paimon, que acaba entrando no corpo da Annie. Então o terceiro ato é basicamente
essa questão da Annie possuída pelo demônio, pelo Paimon, tentando adquirir o corpo que deveria ser desde o começo, que é o corpo do Peter. E no final ela acaba conseguindo, o Paimon consegue entrar no corpo do garoto, porque a Annie corta a cabeça fora. Como eu disse antes, que eu ia retomar esse ponto, eu acredito que o que libera o Paimon do corpo do usuário é justamente a decapitação, porque é o que acontece com a Charlie e é o que acontece com a Annie nesse terceiro ato. E aí quando o Peter sai correndo e pula da janela, a gente vê meio que uma espécie de alma mesmo, indo e entrando no garoto, que seria justamente o Paimon entrando no corpo de um hospedeiro homem. No final, aquela cena na casa da árvore, que tá todo mundo ajoelhado, meio que fazendo reverência assim, é justamente a coroação do Paimon como o anticristo. A interpretação mais subjetiva do filme trata justamente sobre o fator hereditário, ou seja, sobre essas doenças mentais que são passadas de geração em geração dentro da família. Na cena em que a Annie vai no grupo de ajuda, de luto, de perda, ela comenta sobre esses casos de doenças mentais que assolaram a família dela. O pai teve depressão psicótica e morreu de fome, o irmão teve esquizofrenia e se suicidou, e a mãe tinha transtorno dissociativo de personalidade. Há estudos sobre o fato de doenças mentais serem hereditárias. Em 2013, foram identificados fatores genéticos comuns a doenças mentais, como esquizofrenia e depressão. Partindo desse pressuposto, a Annie estaria sofrendo de alguma doença mental passada pela sua família, porque ao longo do filme ela apresenta sintomas comuns a certas doenças mentais. Ela apresenta alucinações, ela fala com a voz da filha. Por isso, mais de uma vez ao longo do filme, o marido da Annie não acredita em nada do que ela está falando e ele acredita que ela precisa sim de uma ajuda profissional. E se de fato isso é hereditário e tinha com o pai, a mãe e o irmão da Annie e tem com ela, ocorre também com Peter, porque ele passa a escutar o barulho que a irmã fazia, ele se vê no espelho sorrindo sendo que ele não está, ele torce o braço como se alguém estivesse controlando ele. São vários elementos dentro desse filme que podem levar para a questão mais objetiva, direta, que de fato existe o demônio, o Paimon, que está em torno dessa família, ou pode ser levado pelo caminho mais subjetivo de tratar justamente sobre doenças mentais e o fator hereditário que elas têm. E é isso, pessoas, o que vocês acharam dessa explicação de hereditário? Gostaram, não gostaram? Vocês têm alguma interpretação? Vocês querem complementar, deixar mais rica a discussão em torno desse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não fizeram isso, clicando na bolinha aqui do lado para se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o legalzinho aqui embaixo e também me sigam nas redes sociais que a gente começa mais pertinho. Eu troco uma ideia com vocês, aviso quando está saindo vídeo novo. E agora tem o IGTV, que eu vou tentar fazer alguns videozinhos mais específicos para aquela plataforma. Então me sigam lá também, que normalmente eu vou tentar fazer tipo primeiras impressões de alguma série, de algum filme assim que eu saí do cinema, e depois, posteriormente, eu faço um vídeo mais completão aqui pra vocês. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.